Olá, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Sejam bem-vindos à Sensory Live de hoje, onde eu vou falar sobre os testes mais diferentões que eu já fiz. Vamos para o nosso sonzinho de hoje para começar essa Sensory Live. E hoje o tema é muito legal. Hoje eu vou contar um monte de história para vocês, de coisas pelas quais eu já passei nesses 10 anos de sensorial. Porque durante minha trajetória eu cruzei com muitos testes e com muitos protocolos diferentes. Diferente seja porque não era uma forma tradicional de fazer aquele teste, ou diferentes porque o produto em questão era muito diferente, ou porque era um produto que eu jamais imaginei testar. E eu tive a oportunidade de lidar com várias dessas situações durante a minha carreira na sensorial. Então, o que eu fiz? Eu montei um ranking dos 5 testes mais diferentes, seja em função de protocolo que eu usei ou em função do produto em si, e vou contar para vocês um pouco de cada um, começando dos 5 até o primeiro, que é o que eu julgo mais diferente de todos. Tá chegando um oi aqui direto da Colômbia. Oi, Wilson, seja bem-vindo. E vamos lá. Sérgio chegando também para a nossa live, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos para o nosso ranking, então. Os 5 testes mais diferentões que eu já fiz. No 5º lugar, ficou um teste que eu fiz com amido de milho. Por que eu selecionei esse teste? Eu selecionei esse teste porque o protocolo dele é um pouco diferente do que as pessoas normalmente proporiam. O que é amido de milho, né? Ele é um ingrediente. E como que você faz para fazer uma sensorial de um ingrediente que as pessoas usam em receitas? O protocolo tradicional falaria para você pegar esse amido de milho e entregar para as pessoas, elas levam para casa delas e aplicam na receita que elas quiserem ou que elas tiverem interesse ou que elas normalmente usam. E aí, não foi esse protocolo que eu usei. Não foi esse protocolo que eu usei porque eu precisava de mais controle nesse teste. E no teste de uso doméstico, no teste que a gente dá para as pessoas fazerem em casa e coleta as respostas depois, ou deixando um questionário com elas respondendo, ou então coletando via questionário online, você não consegue ter muito controle. A partir do momento que você entregou a amostra para o seu consumidor, nesse caso era um teste de consumidor, e deu as instruções para ele, é uma caixinha preta, você não sabe nunca mais o que vai acontecer. Então, nesse caso, era um caso que eu precisava avaliar os atributos do produto, não só no final, mas eu precisava avaliar também durante o preparo de um produto específico, para entender quais atributos estavam se sobressaindo ali naquele momento de preparo. E para eu dar uma instrução para ela fazer isso em casa, ficaria um pouco complexo. E pode ser que eu perdesse muitas respostas, perdesse muitas pessoas. Então, qual foi a opção que eu fiz? Eu optei por fazer um teste CLT. Um teste onde os voluntários, né, os consumidores, vão até o local do teste e realizam o teste lá. Só que eu ainda assim queria que as pessoas preparassem o produto do jeito delas. Nesse caso era um mingau que eu pedi para elas prepararem. E tem um monte de receita de mingau, né? Cada pessoa faz o seu mingau de uma maneira diferente. Eu queria que elas fossem fiéis a isso. Mas ao mesmo tempo queria ter todo o controle de como elas estavam fazendo. Então foi interessante que elas levaram os próprios ingredientes, exceto o amido, para esse instituto de pesquisa onde foi realizado o teste, e elas prepararam ali como se estivessem na casa delas. E aí ali tinha alguém supervisionando isso, e essa pessoa tinha o controle total de se essa pessoa iria responder o questionário, né, solicitando para que ela respondesse esse questionário no momento do preparo,
e depois solicitando que ela respondesse o questionário também, depois que o mingau ficasse pronto, para avaliar os atributos ali naquele produto depois de pronto. Então, eu selecionei esse teste como um dos mais diferentões, porque é um protocolo que as pessoas geralmente não usariam para esse tipo de produto que exige preparo. E aí, bom, vamos ao nosso quarto teste que eu selecionei como mais diferente. E o quarto teste é de pastilhas sanitárias. Eu tive a oportunidade de avaliar esse produto, até já comentei em alguns vídeos aí, em duas ocasiões diferentes. Nas duas foram testes de consumidor, mas foram finalidades diferentes. Na primeira vez que eu avaliei esse produto, foi legal que eu fui na casa das pessoas para entender qual era o objetivo do teste, né? Entender como que elas faziam a higiene do banheiro delas, como que elas lavavam o banheiro, que produto que elas usavam, e depois entender se elas sabiam ler as instruções corretamente da pastilha e aplicar ela corretamente no vaso. E isso foi muito interessante, assim, foi quase uma pesquisa etnográfica, que a gente ficou lá observando como que as pessoas lavavam os próprios banheiros, e saiu muito insight legal de, por exemplo, que elas não usam produtos, algumas delas, né, não usam produtos prontos, disponíveis, elas gostam de fazer as poções mágicas delas super limpantes em casa mesmo e usar misturinhas para limpar o banheiro. A questão da espuma é importante, a espuma traz essa sensação de limpeza, então foi um estudo que agregou bastante assim, para o solicitante dessa pesquisa na época. E aí deu para entender também como é que estavam as instruções, se elas estavam adequadas para aquele produto, ou se algo precisava ser mais explicado ali na embalagem. Afinal, quando esse produto vai para o mercado, não tem ninguém ali dizendo, né, você tem que usar esse produto assim. Não, o que vai ter disponível ali é o que está na embalagem. Então, o que está na embalagem tem que estar muito bem explicado. E esse teste foi uma oportunidade de fazer isso. Ainda falando de pastilha sanitária, teve uma outra oportunidade que eu tive, que eu testei esse tipo de produto e ele foi bem diferente, assim, por quê? Qual que era o intuito aqui? Testar fragrâncias diferentes de pastilha sanitária e ver se elas combinavam com os conceitos e os nomes dos produtos, né? Porque esses produtos de limpeza para casa geralmente têm uns nomes assim mais poéticos, né? Tipo, cheiro do campo ou água do mar, algumas coisas assim bem diferentes. Então, a ideia era que as consumidoras avaliassem a fragrância da pastilha sanitária e vissem se ela tem fit com o conceito e com o nome que foi escolhido para aquele produto. E aí, como é que poderia ser feito? Poderia as pessoas receberem em casa, eram 3 fragrâncias. As pessoas poderiam receber as 3 fragrâncias em casa e aí usa uma, quando acabar usa outra, quando acabar usa outra. Mas aí, gente, isso aí vai longe, né? Porque uma pastilha sanitária deve durar aí seus 15 dias, no mínimo. Então, imagina, 3 pastilhas, 15 dias, dá 45 dias de teste. É um prazo completamente inviável, né? Então, o que eu gostei desse teste foi a solução que a gente arrumou. Que foi fazer esse teste num hotel. Então, eram 3 quartos de hotel reservados. Em cada um dos quartos de hotel, tinha a pastilha numa fragrância diferente. Então, o consumidor chegava, a gente direcionava ele para um dos quartos conforme o delineamento, tem que ter delineamento, e aí a gente direcionava esse consumidor para o quarto que ele tinha que ir primeiro. O consumidor ia ali, dava descarga, sentia o cheiro da pastilha e avaliava, né? Respondia o questionário sobre a fragrância, se ele gostou, se ele não gostou, como é que estava a intensidade e tudo mais.
E depois ele lia o conceito do produto com o nome e avaliava o quanto que essa fragrância combinava com esse conceito. Então foi um teste super legal e foi uma saída muito inteligente para conseguir realizar esse teste mais rápido, porque senão seriam 45 dias ali só de campo, fora depois o tempo de análise. Fazendo no hotel, em uma semana você matou o teste, né? A etapa de campo, e já pode começar a analisar seus resultados. Então reduziu muito o tempo da pesquisa. Aí tem uma pergunta aqui. Se eu já fiz teste com antitranspirante. Ele não está na minha lista dos 5 testes mais diferentões, mas ele é um produto bem diferente também de trabalhar. As únicas oportunidades que eu tive de trabalhar com antitranspirante foram testes de uso doméstico, que as pessoas levavam o antitranspirante para casa, usavam por certo período e respondiam online. Então eles não foram tão diferentões assim. Mas tem testes que são feitos com painel treinado especialmente, onde pessoas vão, aplicam o antitranspirante, ficam dentro de ambientes quentes ou então passam o dia com aquele antitranspirante e depois alguém avalia a fragrância, alguém avalia ali aquelas axilas, né? Quanto que desenvolveu de mau odor, se o cheiro, a fragrância do antitranspirante ainda está ali aparente e tudo mais. Então, esse não tive a oportunidade, né? Esse eu me salvei, como ele está dizendo ali. Mas esses testes existem e se você trabalha com essas categorias de produto, provavelmente você deve cruzar com esse tipo de teste em algum momento. Bom, falado do teste de amido de milho e do teste de pastilha sanitária, que nem são produtos tão diferentes assim, mas a forma de pensar e de planejar o teste é que foi uma sacada interessante. Partimos para a 3ª posição no meu ranking de testes mais diferentes que eu já fiz. O 3º lugar ficou para um teste de produtos de cabelo que eu fiz. Era shampoo, condicionador e um creme de tratamento que ficava 1-2 minutos no cabelo. E aí, qual que era a proposta desse teste? Ele foi interessante também porque, assim como o da pastilha sanitária, uma saída que a gente encontrou foi fazer esse teste também em hotel. Por quê? Fazendo esse teste em hotel, a gente tem muito mais controle do que mandando o produto para casa das pessoas. A gente consegue uma padronização melhor das condições que a pessoa tem ali para aplicar o produto. A gente consegue garantir que a pessoa está usando só esse produto do teste e não que ela lavou o cabelo uma vez com o shampoo do teste, uma vez ela lavou com o shampoo que ela tinha na casa dela lá, depois ela passou o condicionador, passou o creme para pentear que ela tinha no banheiro. Então a gente consegue ter um controle dessa situação fazendo no hotel. Menos perdas, porque às vezes você manda o produto para casa da pessoa, mas acaba que ela não faz o teste, isso acontece. A gente tem que sempre ter um número maior de pessoas recrutadas para garantir que mesmo com as perdas você consiga o seu resultado final de número de respostas que você precisa. Tem desistência também. E fazer teste CLT, em geral, agora com a pandemia talvez tenha mudado um pouco o cenário, mas fazer teste CLT em geral era mais barato do que fazer teste de uso doméstico, por conta dessa menor porcentagem de perdas que você tem de voluntários. Então foi essa saída que a gente arrumou para os produtos de cabelo para conseguir um resultado mais rápido e com maior controle. E aí, como é que funcionava esse teste? Elas tinham que lavar o cabelo com o kit do teste. Aí elas avaliavam, respondiam um questionário depois da lavagem, com o cabelo molhado, aplicou shampoo, aplicou condicionador, respondia o questionário. E aí esse questionário perguntava, né, se a quantidade de espuma estava boa, se o condicionador desembaraçou bem, se a fragrância estava numa intensidade agradável,
atributos ali pertinentes a esses produtos. Tinha pergunta também do creme de tratamento e tudo mais. Depois elas tinham que secar o cabelo com o secador e avaliar o cabelo novamente seco, com foco tanto nas características sensoriais do produto mesmo, tipo se o cabelo ficou cheiroso e tudo mais, como as características do efeito desse produto no cabelo também. Então tinham esses dois componentes nesse questionário de avaliação. E aí esse teste foi muito interessante, eu me lembro bastante dele, porque o secador que tinha ali disponível eram aqueles secadores de hotel, né? Aqueles que já ficam na parede, sabe? E aqueles secadores, eles não são dos mais potentes que tem. Então eu lembro que nesse dia foi o maior corre-corre para conseguir secador, para conseguir mais secador, porque a gente queimou acho que uns 5 secadores do hotel. Eles não estão acostumados com tanto uso assim. Então ia lá uma voluntária, ia fazer o teste e secava o cabelo. E aí tinham umas com os cabelos grandes e tudo, volumosos. E aí o secador não dava conta, né? Na terceira, quarta voluntária, ele já estava pedindo socorro, pedindo arrego. Então foi engraçado que esse dia a gente queimou uns 5. E aí corri atrás de gente do hotel, o secador queimou, o voluntário está esperando para entrar no quarto. Uma loucura total. Mas foi um teste muito divertido, E essa saída de fazer fora, né, de casa, fazer como se fosse uma CLT, usando um hotel para isso, foi bem interessante. Bom, partimos agora para o segundo lugar do meu ranking de testes mais diferentões que eu já fiz. Façam suas apostas, né? Quero saber, gente, qual vocês acham que é o primeiro? Chuta aí uns produtos bem diferentões que eu quero ver enquanto eu conto do segundo. Bom, o segundo, então, foi um teste de absorvente feminino. E esse teste foi diferentão porque, olha, eu não esperava fazer um teste, não tinha pensado em fazer um teste de absorvente, né? E aí chega essa solicitação do seu cliente, você tem que arrumar uma forma de atender e de pensar em como que você vai atingir ali o objetivo dessa pesquisa, responder as perguntas que o seu cliente precisa. E é muito engraçado fazer teste de absorvente, né? Porque as mulheres não usam absorvente o mês inteiro, são dias específicos. Então era engraçado que a gente no recrutamento tinha que perguntar quando que a mulher estava planejada para menstruar. E aí a gente recrutava de acordo com o ciclo dela, né? Se a pessoa critério de inclusão, ela vai menstruar de 15 de dezembro até 30 de dezembro. Então essa tá dentro. Se ela menstrua dia 7, ela tá fora. Então é muito engraçado que esse era um critério de recrutamento que a gente tinha que usar para conseguir cumprir o cronograma da pesquisa, né? Aí, como que a gente fez esse teste? Ele foi realmente um protocolo bem diferente de fazer. A gente preparava kits com vários absorventes e as mulheres levavam esses absorventes para casa e ficavam lá esperando a menstruação chegar. Aí quando a menstruação chegava, elas começavam desde o primeiro dia a usar esses absorventes já. E aí a cada troca que elas faziam, elas respondiam um questionário de quão confortáveis elas se sentiam, se houve vazamento ou se não houve, quais foram as atividades que elas fizeram enquanto elas estavam usando esse absorvente, para a gente ter uma ideia do que, depois correlacionando com os dados que a gente coletou, que eu vou contar já, quais atividades que propiciavam um maior ou menor vazamento ou deslocamento do absorvente e tudo mais.
E aí, o que elas faziam, né, a cada troca? Elas guardavam esse absorvente, tiravam com todo o carinho, né, da calcinha, descolavam, colocavam dentro de um saquinho zip, aquele saquinho que tem os frisinhos que deixa ele bem fechadinho, sabe? Colocavam bem esticadinho. E aí, gente, elas enfiavam dentro de uma marmita de lanche, sabe aquela de isopor? Sabe quando você recebe aquele hamburgão do delivery? Então, tinha um daquele assim. Então, aí ela guardava esse absorvente na marmitinha do delivery, fechava e entregava a encomenda lá pra mim. Aí a gente analisava, né, coletava algumas informações ali desse produto, se vazou, se não vazou, algumas coisas desse tipo, também o peso, quanto que ele conseguiu absorver e tudo mais. Tudo devidamente paramentado, claro, com luva, jaleco, máscara, e aí o absorvente nunca saía do saquinho, é claro, por questões de higiene. E era legal que aí a gente conseguia correlacionar os dados do absorvente que a gente analisou, né, com os dados do questionário que a consumidora respondeu sobre as percepções dela. Então esse teste foi muito interessante de fazer, um pouco assustador no começo, confesso. Quando a gente recebeu esse briefing, foi um pouco estranho pensar nesse protocolo, mas a gente saiu dessa e conseguimos elaborar um protocolo que respondia as perguntas do cliente muito bem e que fluiu super bem depois. Foi um teste que correu tudo bem. E aí, gente, o que eu tô vendo aqui? Tô vendo que chegaram sugestões aqui de qual seria o meu primeiro colocado. Tem aqui talco de pé. Talco de pé seria interessante, né? Se for na mesma linha do desodorante transpirante, a gente tá perdido, tem que ficar cheirando chulé. Mas é possível, né? É uma abordagem. Fralda, nunca testei fralda, gente. Mas já testei pomada de assadura de neném. Fralda não, mas pomada de assadura já. Mas dá pra testar fralda também. Bom, gente, não temos acertos para o primeiro colocado. Sem mais delongas, eu vou contar para vocês o que é. Aqui, ó, se esse não é o top 1. E o primeiro teste, o mais diferentão que eu já fiz, foi um teste de protetor diário. Vai mais ou menos na mesma linha de absorvente, né? É um produto feminino também. O protetor diário é aquele menorzinho, mais fininho, que geralmente as mulheres nem usam nos primeiros, nos últimos dias da menstruação, ou mesmo um uso diário, assim, um uso frequente aí diário. E por que eu acho que esse teste é o mais diferentão que eu fiz? Porque a proposta dele era que você avaliasse como que esse produto se comporta quando existe movimento. Porque como ele não é como um absorvente que tem a opção de você ter abas ou não ter, ele pode se movimentar conforme a consumidora se movimenta. Então, o solicitante desse teste queria justamente entender, será que esse protetor diário se comporta como com mulheres fazendo muita movimentação? E esse protocolo, gente, era muito divertido, era muito engraçado de ver. Olha só como é que era feito. As mulheres chegavam no local do teste, aí elas colocavam o protetor diário e aí rolava uma ginástica. A gente tinha uma técnica na época que ela era muito engraçada. E aí ela puxava a mulherada, aí ela, mulherada, vamos pra caminhada, agora todo mundo no polichinelo, agora vamos fazer um agachamento. E aí ela puxava essa mulherada, acho que ela ficava uma meia hora ali
seguindo o protocolo que foi combinado dessas movimentações com a mulherada. E aí depois a gente avaliava como que esse protetor diário reagiu e como que as consumidoras se sentiram também, né? Porque aqui entre a mulherada que já usou protetor diário, né? Às vezes você se mexe demais, vai na academia com ele, aquele negócio embola tudo. Então, a gente perguntava para elas, né? Como que elas se sentiram, se o produto se adaptou às formas dela, se ele ficou firme, se ela se sentiu segura. Então a gente perguntava todas essas coisas para ela. E ao mesmo tempo a gente avaliava também o protetor diário para ver como que ele se movimentou, se ele se movimentou demais ou não, né? Como é que ficou esse produto. Então esse foi o mais diferentão no meu ranking, mas confesso que eu fiquei na dúvida entre o absorvente e o protetor diário, qual que eu colocava em primeiro, qual que eu colocava em segundo. Porque realmente foram testes bem inusitados, bem diferentes mesmo. E aí, gente, falado do meu ranking, o que eu tenho... Por que eu trouxe esse assunto, né? Porque muitas vezes você vai receber solicitações ou vai ter que testar produtos que você nunca imaginou testar. E aí você, como profissional de sensorial, tem que arrumar alguma forma de cumprir aquele protocolo, de desenvolver, na verdade, né? De desenvolver um protocolo que vai responder as perguntas que você precisa, mesmo nunca tendo testado ou nunca tendo conversado com alguém que testou aquele produto. Então, o que é super importante aí? É super importante você conhecer as metodologias da sensorial e tudo que é necessário para que elas sejam aplicadas, conhecer todos os pré-requisitos para se aplicar uma sensorial também, né? Questão de como se faz um recrutamento, como se apresentam amostras e tudo mais. E conseguir propor um protocolo com criatividade. A criatividade é super importante aí também para te ajudar nesse momento e desenvolver esse protocolo que vai responder as perguntas desse seu solicitante. Então, gente, sejam criativos, mas não se percam nas regras da avaliação sensorial. Tenham sempre em mente esse rigor que uma avaliação sensorial tem que ter. Brinquem com a criatividade, mas sem perder o rigor científico dessas metodologias. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigada pela presença de vocês e não deixem de comentar, eu quero saber, hein? Qual foi o teste mais diferentão que vocês fizeram? Me contem que eu vou adorar saber. Boa quinta para todo mundo, um beijo e até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau.